Olá a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês neste simpósio. Eu não pude estar presente com vocês hoje, portanto, eu gravei, né, a minha participação, mas ela está muito fresquinha, porque eu tive justamente que mexer na gravação em função dos acontecimentos dessa semana, e a gente vai entender um pouquinho por quê, né, no decorrer da minha apresentação para vocês. Vou compartilhar minha tela para a gente poder começar, então, a falar um pouquinho, né? Então, eu primeiro agradeço o convite, né, de estar aqui, agradeço a Vanessa, né, sempre trazendo assuntos tão polêmicos e atuais e discutindo o que ajuda na nossa prática clínica, né, que a legislação, a prescrição, o que a gente pode ou não fazer, isso é fundamental, né? Então, já trazendo o meu tema, né? Meu tema é o que o nutricionista pode prescrever sem habilitação em fitoterapia, né? E eu digo que eu tive que mexer na minha apresentação recentemente, porque agora, essa semana, dia 19, né? Saiu no Diário Oficial, então o Conselho Federal de Nutrição colocou, né, uma nova legislação em relação à prescrição de fitoterapia. Por isso que vocês vão receber algo que acabou de sair do forno, né, para a gente entender um pouquinho o que mudou, o que não mudou, né, o que está aí de possível e de diferente, né, mas a gente vai fazer um caminho para chegar até aí, né. Então, não vou ler isso tudo para vocês, mas enfim, né, para quem não me conhece, eu sou Maria Angélica Filt, eu sou nutricionista, sou presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia, né, coordeno um ambulatório de fitoterapia aqui no Rio de Janeiro, né, dentro do Hospital Federal de Andaraí, e aí tem uma trajetória já dentro da fitoterapia, da nutrição, né, então estou à disposição aí para, não hoje, né, que vocês estão assistindo a palestra, mas no decorrer aí do evoluir, né, dos dias, quem quiser entrar em contato comigo depois, questionar dúvidas que ficaram, enfim, a gente pode conversar por aí, né? Então, o que a gente vai ver hoje aqui propriamente, né? O contexto da fitoterapia, para a gente entender onde a fitoterapia está inserida, é até interessante, né, a forma que ela foi agora abordada pelo Conselho Federal de Nutrição, a regulamentação da nutrição, né, então as diferenças da prescrição e as dúvidas regulatórias, né, a maioria das dúvidas que chegam para mim, então, dentro da associação, né, dentro da sala de aula, então, as dúvidas que eu já recebo, né, procurei sanar aqui, né, nessa conversa que nós teremos, né, espero ter conseguido sanar todas, né? Mas, enfim, tem aí um caminho bastante longo da fitoterapia já dentro da própria nutrição. Mas, primeiro, a gente tem que entender um pouquinho onde é que está inserida a fitoterapia dentro do Brasil, né? Então, a fitoterapia, ela faz parte de uma política, de um programa, né? Ela está inserida desde 2006 no Sistema Único de Saúde, no Ministério da Saúde. Então, quando saiu, né, a questão das práticas integrativas e complementares. Então, a fitoterapia, ela é uma prática integrativa e complementar, ela está inserida dentro das PICs do Ministério da Saúde, por isso que, por exemplo, né, eu coordeno um ambulatório dentro de um hospital federal de fitoterapia, justamente por ela estar nesse contexto das PICs. Então, ela abordada dentro, né, e nessa nova resolução da nutrição, ela foi abordada nesse conceito, né, de PICs também, porque entraram várias PICs agora que são permitidas pelo profissional nutricionista, desde que tenha conhecimento e especialização na área, mas não só a fitoterapia, né, ela está aí. Nós temos 29 práticas integrativas no Ministério da Saúde. Claro que dentro dessas 29, não são todas permitidas pelo profissional nutricionista, mas alguns já foram abordadas agora nessa resolução. Tá? Então, aqui um pouquinho do caminho, né, que fez dentro da política pública. Então, as PICs foram em 2006, em 2006 mesmo saiu a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no Ministério da Saúde, e em 2009 nasceu o programa. E aí, a partir daí, é inserido dentro do contexto de saúde, né, no Brasil, a fitoterapia. Tá?
Aqui a gente tem algumas instruções normativas e RDCs que regulamentam dentro da Anvisa. Antes da gente entender quem regulamenta a profissão, então quem regulamenta o profissional nutricionista é o Conselho Federal de Nutrição. Quem regulamenta, né, o profissional farmacêutico é o Conselho Federal de Farmácia. Mas quem regulamenta o fitoterápico, então o fitoterápico, aquele que está lá na farmácia não magistral ou que está na farmácia magistral, é a Anvisa. É ela que diz que tal ou tal fitoterápico é exclusivo para prescrição médica ou não deve ser comercializado no Brasil. A gente tem aí exemplos de algumas plantas que não são comercializadas no Brasil, porque não são permitidas a comercialização pela Anvisa. Então, a Anvisa é um órgão importante e a gente precisa estar atento, né? Hoje ainda é a instrução normativa, a RDC, né, 26 de 2014, e a instrução normativa 02 de 2014, que fez essa grande diferença, né? Separou o que era lista de medicamento fitoterápico do que é lista de produto tradicional fitoterápico. E aí a diferença mais básica é a lista de medicamento fitoterápico, você já tem produtos que você tem estudos de eficácia e segurança, e por isso estão listados ali como medicamento, e o produto tradicional fitoterápico leva muito em conta a tradicionalidade de uso. Então, são plantas medicinais que têm uma tradicionalidade de uso, né, há mais de 30 anos, sem nenhum relato de toxicidade, ela entra nessa lista. Então, aí a gente tem a grande separação da Anvisa, né? E hoje ainda, né, nós temos, eu gosto sempre de destacar, porque infelizmente a gente ainda vê um pouco de desconhecimento nessa área, muitas vezes alguns profissionais não médicos prescrevendo essas plantas, né? Então, estas plantas que eu vou colocar para vocês agora, né, todas essas 9 plantas, são exclusivas de prescrição médica, né? E não devem ser prescritas por nenhum outro profissional que não seja um profissional médico, tá? Formado em medicina. Tá? É o que diz a RDC 26 2014, né? O que a Anvisa publica hoje, já foram mais, né? Elas foram revisadas e atualizadas, e hoje permanecem estas plantas como sendo exclusivas de prescrição médica ainda. Tá? Então, já que a gente está falando de legislação, é importante colocar estas questões. E aí a gente entra, então, né, na nutrição e na nossa legislação. Eu, como nutricionista, também cabe a mim seguir essa legislação. E aí, o caminho dentro da nutrição, da fitoterapia também já tem algum tempo, apesar de ser ainda muito jovem, também já tem algum tempo, né? Então, em 2006, foi lançada as PICs, 2007, o Conselho Federal de Nutrição faz a primeira resolução dentro da nutrição em fitoterapia, né? Em 2013, essa resolução de 2007 foi revisada, atualizada. Em 2015, ela sofreu, né, uma nova atualização. E a diferença é que é o que a gente vinha seguindo até agora, essa de 2015, né, que dizia que o profissional prescritor em fitoterapia, né, que pudesse prescrever, então, fórmulas magistrais, né, ou produtos, o medicamento fitoterápico magistral ou medicamento fitoterápico industrializado, ele precisava ter o título de especialista das BRAM ou ter uma pós-graduação anterior à data de publicação desse edital, que era 2015. Caso contrário, mesmo com pós-graduação, ele precisava se submeter à prova. Se ele não tivesse o título de especialista ou se ele não tivesse né, levado o registro dele anterior à data para fazer esse registro, ele só podia prescrever, isso permanece, a gente vai ver, o fitoterápico na forma de infusão, decocção e maceração. Tá? Então, utilizar ou a planta medicinal fresca ou a planta medicinal na forma de droga vegetal e a fazer daí, a partir desse produto, utilizar, então, a forma de infusão, decocção e maceração, que são formas de utilização das plantas medicinais. Tá? Então, a prova de título das BRAM, né, era um destaque bastante grande que aconteceu dentro da instrução normativa de 2015, a última, né, dentro da resolução de 2015. Por quê? Né, porque ela trouxe isso em voga, ela trouxe que era necessário, mesmo que você fizesse uma pós-graduação, você ainda precisava fazer essa prova, né, esse título, para ter a obtenção, então, aí do título e poder prescrever fitoterápicos da forma mais ampliada. Com a nova resolução que saiu esta semana, então saiu dia 19, né? Agora, na terça-feira, tá? Saiu uma resolução
que é a 679 geral, sobre práticas integrativas e complementares, e separadamente as resoluções de cada uma destas práticas, né? Então, a resolução 680 é a da fitoterapia, né? Então, ela regulamenta a prática de fitoterapia pelo nutricionista e dá outras providências. Com essa resolução, é revogada, então, a 525 e a 556, que são as de 2013 e 2015. E agora nós ficamos com essa resolução. Então, ela está quentinha, acabou de sair do forno, né? A gente está com as novidades todas que aconteceram, né, e vem trazendo essa resolução. Então, o primeiro ponto interessante é que o Conselho Federal de Nutrição aborda a partir das PICs a fitoterapia, coloca ela dentro de uma prática integrativa e complementar, né, assim como a acupuntura, assim como medicina chinesa, assim como outras práticas, tá? Então, a fitoterapia vem aí sendo destacada como uma prática integrativa e complementar, seguindo, né, a linha do Ministério da Saúde, o que isso é muito bom, né? Nós falarmos a mesma língua, né? A partir, então, eu vou destacar alguns pontos, claro que a gente não teria tempo aqui, né, para falar e destacar todo, né, o que vem nessa legislação, né, mas vou abordar para vocês alguns pontos importantes, né, que trouxe essa nova resolução aí, então. Então, a resolução 680, o primeiro ponto importante no artigo 2º é a questão da via de administração. Até então, se falava dentro da fitoterapia, não vamos confundir com a resolução que também saiu esse ano de suplemento, né, do Conselho, mas a fitoterapia, ela permanecia anteriormente como única via de administração, sendo a via oral, né, a via oral que passava pelo sistema digestório. Então, não incluía nessa via, né, nenhuma via enteral, nem sublingual, né? Nesse caso, agora está incluída, né? Então, aqui no artigo 2º, eu destaquei para vocês uma parte, né? Administrada anteriormente, né? Era apenas via oral, então agora é administrada por vias oral e interal, incluídas mucosas, sublingual e sondas enterais, excluída, nesse caso, a via anorretal, tá? Então, nós temos aí esse grande diferencial, né? Esse primeiro grande diferencial desta resolução, tá? Lembrando que o uso externo ainda não nos é permitido, porque não entra na linha de ação do profissional nutricionista. No artigo 3º, a gente tem, então, a grande mudança dessa legislação, né? Dessa nova resolução, que é a questão da prática em si, né? Para prescrever, então, né, fitoterápico, o profissional nutricionista, né, que não tem a pós-graduação ou a titulação, ele continua podendo prescrever apenas na forma de infusão, decocção e maceração, mas aqui vocês ouviram eu dizer a pós-graduação ou... Então, ele não precisa mais, hoje, o profissional, né? Então, a partir de agora, 90 dias a partir da data dessa resolução, ela entra em vigor, né? A partir daqui a 90 dias, os profissionais que tiverem pós-graduação com no mínimo de 200 horas de disciplinas específicas em fitoterapia e, obviamente, uma pós-graduação registrada pelo MEC, ele pode prescrever fitoterápicos em formas farmacêuticas, né? Então, a gente vai entender depois quais são essas, né? Extratos e na forma de extrato seco padronizado, extrato seco concentrado, então nas formas farmacêuticas de prescrição, medicamento fitoterápico magistral e o medicamento fitoterápico industrializado, mesmo sem fazer a prova de titulação. Então, ele diz aqui duas coisas, né? Ele tem que, então, um profissional, né? Ele pode prescrever na forma de infusão, decocção e maceração, plantas medicinais in natura e drogas vegetais, sem ter, né, a pós-graduação ou o título de especialista na área. Já, né, a prescrição, continuando prescrever, né, podendo prescrever infusão, decocção e maceração. Né? Além disso, formas farmacêuticas de medicamentos fitoterápicos, de produtos tradicionais fitoterápicos, tanto em preparações magistrais, né, quanto em medicamento industrializado, é permitido apenas, então, ao nutricionista portador, né, do certificado de curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, emitido por um órgão reconhecido pelo MEC, no mínimo de 200 horas,
ou um título de especialista na área. Ele também não limita esse título às brancas. Tá? Então, aqui a gente tem a nossa grande diferença nessa resolução, né? Talvez a maior diferença aí que tem, aí o que mais causou alvoroço essa semana, né? Eu tenho, desde que foi publicada essa resolução, recebido vários contatos em relação ao que mudou, e se é isso mesmo, né? Então, as dúvidas maiores, tá? Então, o que se mantém nessa resolução que já acontecia antes? Não pode prescrever os exclusivos para prescrição médica, então aquelas 9 plantinhas que eu mostrei para vocês lá no começo permanecem não podendo ser prescritas, além de misturar outras substâncias à prescrição. Então, fitoterápicos se prescreve apenas como fitoterápico. Eu não misturo fitoterápico com vitaminas, minerais, aminoácidos, né? Ou com nutracêuticos, fitoterapia, as demais substâncias podem ser misturadas, né? Claro, cada um aí respeitando absorção, biodisponibilidade e outra resolução, que é a resolução de suplemento, tá? Então, isso permanecia, já se dizia isso na de 2015, então ela só para dizer que é o que se mantém aí nessa resolução, que é esses diferenciais que ainda permanecem, tá? Aqui eu trouxe para vocês, para a gente entender agora, então, né, a pergunta lá do começo, né, o que pode prescrever, então, quem não tem o título. Tem essa resolução que saiu também esse ano, né, que é a resolução 656, né, que é uma resolução de prescrição dietética de suplementos alimentares, né, pelo profissional nutricionista. E aí fala em suplemento de vitaminas e minerais, substâncias bioativas e probióticos, novos alimentos e novos ingredientes, alimentos com alegações de propriedades funcionais, suplementos para atletas, complementos alimentares para gestantes e nutrícias e medicamentos sem prescrição, claro, dentro do que é podendo ser prescrito pelo nutricionista, né? Então, vitaminas, minerais, aminoácidos aí que são isentos de prescrição e que estão nessa classificação, tá? Por que eu coloquei isso, né? Porque ainda tem muitas pessoas, principalmente quando a gente tem essa palavra aqui, ó, substâncias ativas, né? Substâncias bioativas. A pessoa confunde-se muito com o conceito, né, de marcador, né, ou substância ativa do fitoterápico. A gente vai entendendo que essa diferença, né, ela não... entender essa diferença para poder entender o que pode prescrever e o que não pode prescrever, né? E para isso tem que entender conceito, não tem outra forma, né? Então, o que diz essa resolução a 656 de suplemento nutricional? Se o produto apresentar derivado vegetal, mesmo se comercializado como suplemento alimentar, então, se tiver derivado vegetal, derivado de planta medicinal, o nutricionista deve respeitar a legislação na área de fitoterapia. Então, ele remete à legislação da fitoterapia, tá? Claro, a menos que sejam derivados de alimento, né? E ele fala isso também. Então, vamos entender um pouquinho esses conceitos para a gente saber diferenciar, né? Eu até coloquei, né, esse aqui para vocês entenderem que suplementos não são medicamentos, né? E por isso não servem para tratar, prevenir ou curar doenças. Então, isso é importante. Os suplementos, eles não são medicamentos. Então, ele não entra na categoria de medicamento. O suplemento, normalmente, ele é utilizado para complementar uma prescrição do nutricionista. Então, para complementar aí uma vitamina, um mineral, um aminoácido, né, que não seja suficiente através da alimentação e por isso é utilizado suplemento. Já quando a gente fala de plantas medicinais e fitoterapia, a gente usa muitas vezes para prevenir, para tratar e para curar doenças. Então, essa é a principal diferença, né? O que a gente entende aqui. Então, quando a gente fala em suplemento, a gente, mesmo que se fale de substâncias, né, marcadores, substâncias ativas, eles não têm esta finalidade específica de cura de doenças, né? Principalmente essa de cura de doenças, tá? Então, ela tem a finalidade, sim, de fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas, probióticos, complementando aí a alimentação. Eu coloquei para vocês aqui embaixo esse link, que eu acho bastante interessante, tá? Porque aparece... Esse link é da Anvisa, do site da Anvisa. Quando você clicar nele, vai aparecer constituintes autorizados para uso em suplementos alimentares pela Anvisa. Quando você tem esse
esses constituintes autorizados. Então, se eles estão lá registrados como suplementos alimentares, até para vocês entenderem a diferença. Estou na dúvida? Clico lá, coloco para ver se aparece esse constituinte, tá bom? Isso é mais uma dica para vocês mesmos. E aí, então, a gente vai para também entender esse conceito e poder saber separar o que é fitoterapia, né? Aqui eu coloquei a definição da PIC e a definição da resolução anterior, mas a resolução de agora permanece falando isso, né? Que a fitoterapia é a utilização, então, de plantas medicinais nas diferentes preparações, sem a utilização de substâncias ativas isoladas. Então, quando eu utilizo uma substância ativa isolada, eu não estou fazendo fitoterapia. Tá? Não faz parte da fitoterapia. A fitoterapia tem que usar planta medicinal ou uma parte da planta medicinal na sua totalidade. Claro que é um extrato concentrado, mas que ainda tem composição da planta medicinal como um todo ou da parte da planta medicinal. Tá? Essa é uma grande diferenciação do que é a fitoterapia para o que é uma substância ativa isolada. Tá? Já uma substância bioativa, né? Nutriente ou não nutriente, o que é uma substância bioativa? Nutriente ou não nutriente, consumido normalmente como componente de um alimento que possui ação metabólica ou fisiológica específica para o organismo humano, tá? Isso também é uma definição da Anvisa. Então, é diferente de composto bioativo de uma planta medicinal, tá? A gente não está falando de um nutriente especificamente. Isso também está presente, essa definição, nessa resolução, a 656, tá? E aí, indo diretamente para a prescrição, né? Vamos lembrar aqui, né, que é o fruto da nossa conversa aqui hoje, o que pode prescrever o profissional, então, que não tem o título de especialista ou não tem a pós-graduação, agora podemos dizer isso, né? A pós-graduação em fitoterapia, lá com o seu número de horas, né? Então, quando eu faço fitoterapia, lembrando que a fitoterapia não é só a prescrição magistral, a fitoterapia não é só o uso, né, do fitoterápico. Quando eu utilizo uma planta medicinal ou uma droga vegetal, eu também estou fazendo fitoterapia. Tá? Então, quando eu uso um alimento, eu também estou fazendo fitoterapia. Quando eu uso através de um chá medicinal, eu também estou fazendo fitoterapia. Né? Lembrando que a gente faz a diferenciação do que é um chá medicinal e o que é um chá alimentício, né? Um chá recreativo, que eu gosto de brincar, né? Que é aquele chá de pacotinho comprado lá no supermercado. Esse chá a gente não pode atribuir para eles propriedades medicinais, porque ele entra numa categoria de alimento, ele está registrado como alimento. Tá? O chá medicinal, então, sim, onde eu obtenho um produto de qualidade, uma droga vegetal ou uma planta in natura, e a partir daí eu vou fazer o chá medicinal, tá? Então, quais são as possibilidades? Como eu disse, dentro do plano alimentar, o chá medicinal, e aí eu deixei destacado na forma de formulação magistral e na forma de medicamento industrial, né, fitoterápico industrial, que seriam as duas formas que, para isso, precisa, então, o título ou a pós-graduação, tá? Então, vamos entender um pouquinho a nomenclatura, para a gente ver o que a gente pode fazer, né? Então, a planta seca, tem uma planta, ou melhor, a planta fresca. Tem uma planta fresca lá que eu colhi no meu quintal, que eu pedi para o paciente, que ele me disse que ele tem em casa, o alecrim, a hortelã lá, plantadinho no vasinho, no apartamento, na casa dele. Essa planta fresca, então, ela pode ser prescrita pelo profissional que não tenha pós-graduação ou que não buscou a sua titulação a partir da prova. Tá? E aí eu posso colocar no alimento, eu posso colocar ela na forma de uma maceração, por exemplo, né, que é uma forma de preparação do chá medicinal. A partir que eu pego essa planta, seco ela, né, eu tenho a planta seca, e quando eu, então, diminuo o tamanho dela, eu tenho a droga seca rasurada. Então, aqui eu já tenho a droga seca, né? Rasurada porque eu peguei a parte apenas da planta, então droga seca rasurada, droga vegetal rasurada, vocês podem ouvir esses dois termos, é quando eu já peguei apenas a parte da planta que tem ação medicinal. Então, por exemplo, o hibisco é só a flor do hibisco, a Camellia sinensis, que é o chá verde, é só a folha da Camellia sinensis. O ginseng é só a raiz do ginseng. Isso eu posso chamar de droga seca rasurada, né? Ou droga vegetal rasurada. É apenas a parte da planta específica para uso medicinal, tá? Então, o hibisco não é o hibisco inteiro que a gente utiliza, né? A gente utiliza a flor do hibisco na fitoterapia. Isso também é uma forma de conhecimento, né? Você sabe qual a parte da planta que tem ação terapêutica.
A partir daqui, onde eu pego essa droga seca rasurada e ela é pulverizada e transformada em pó, ela já é utilizada como uma forma farmacêutica. Então, se eu mandei isso para uma forma farmacêutica, para farmácia de manipulação, né, a partir daí eu já não estou mais podendo fazer se eu não tiver uma pós-graduação em fitoterapia com um mínimo de 200 horas em fito, ou se eu não tiver me submetido à prova das pragas, tá bom? A partir, então, desse pó de planta, que ele é pulverizado, né, para se transformar em pó de planta, ele é atribuído a eles ou colocado algum solvente específico nele, né, para ele sofrer uma retirada de água, no caso, tem um extrato seco concentrado, ou se eu atribuir nele alguma propriedade para destacar o marcador, e aí eu tenho um extrato seco padronizado. Então, a partir daqui, eu tenho os extratos secos, a partir do pó de planta, nesse momento. Ou eu retiro a água dele e faço uma concentração e tenho extrato seco concentrado, ou eu adiciono algum solvente nele para fazer uma extração de algum marcador específico, de algum composto bioativo específico, e com isso eu tenho um extrato padronizado em algum marcador, tá bom? E aí, a escolha, né, das plantas, a escolha da preparação do meu chá medicinal, que é a forma, então, que todos os profissionais nutricionistas podem prescrever, seja por infusão, decocção ou maceração, tem muito a ver com a parte da planta utilizada. Então, qual a parte da planta que eu utilizo, né, é a que vai me dizer qual é a escolha da preparação. Então, eu utilizo uma infusão para partes moles, para flores, folhas, estigmas, que são partes mais moles, eu vou fazer infusão. O tempo de preparação também modifica de acordo com cada planta. A decocção, eu já faço de partes duras das plantas, então cascas, raízes e sementes, e também é variável de acordo com a planta utilizada, né? E maceração eu posso fazer tanto com partes moles quanto com partes duras. Claro que o tempo que vai ficar vai depender também. Normalmente eu deixo 6 horas em maceração, tudo que eu faria em infusão, e 12 horas de maceração, tudo que eu faria decocção. Tá? A gente tem uma RDC que já foi revogada, que é a RDC 10 de 2010, mas que ela ajuda bastante a esclarecer a forma de preparação de algumas plantas medicinais, serve bastante a questão da tradicionalidade. Então, vocês podem pesquisar no site dela, é uma RDC da Anvisa, que pode ajudar bastante. E aí, aqui, precisa habilitação do fitoterápico manipulado, né, em qualquer forma farmacêutica que seja tintura, cápsula, sachê, xarope, qualquer forma farmacêutica precisa da habilitação, então precisa, né, de você ter feito uma pós-graduação ou ter o título de especialista, e o fitoterápico industrializado também. Então, a gente tem aí algumas marcas no mercado que já trabalham com fitoterapia, né, há bastante tempo, e que tem o fitoterápico industrializado. Então, são as formas também que é necessário, que precisa. Né? É um tema bastante extenso, né? Eu procurei resumir para vocês. Então, para a gente finalizar, o que o nutricionista pode prescrever sem habilitação em fitoterapia? Destaquei aqui: planta medicinal in natura ou droga vegetal, se nós estivermos falando de plantas medicinais, se nós estivermos falando de fitoterapia. Agora, claro, ele pode prescrever na outra resolução, que é a resolução de suplemento, ele pode prescrever substâncias bioativas de alimento. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente fazer vocês entenderem um pouco melhor. Quando eu penso, por exemplo, na uva, na Vitis vinifera. A Vitis vinifera, ela é utilizada, a semente da Vitis vinifera, na fitoterapia, e a gente tem um extrato padronizado a 10% de antocianidinas. Isso é fitoterapia. Mas da Vitis vinifera, eu uso o resveratrol, não é verdade? Que é um nutriente, né? Então, é uma substância bioativa retirada da Vitis vinifera e que aí pode ser prescrito pelo nutricionista sem habilitação em fitoterapia, porque entra na resolução de suplemento. Tá? Além disso, obviamente, probióticos e pré-bióticos, produtos apícolas, vitaminas e minerais, nutracêuticos, nutrientes, né? Vitaminas, minerais, aminoácidos, né? E enzimas, né? Que estão aí nessa classificação também, então carboidratos e proteínas, e as enzimas também podem ser prescritas. Todos esses produtos que estão mais aqui embaixo, eles estão na resolução de suplemento, tá?
Então, hoje nós temos duas grandes resoluções, então, né? A 680, que saiu essa semana de fitoterapia, e a 656 de suplemento alimentar. Entender essas duas resoluções para o nutricionista nos ajuda, então, a fazer essa escolha do que, qual a melhor intervenção que eu posso fazer dentro do consultório. Lembrando que a fitoterapia e o uso de suplemento é um complemento do plano alimentar do profissional nutricionista. O alimento ainda é um instrumento de trabalho dele, deve ser sempre o principal instrumento de trabalho do profissional nutricionista. Espero ter esclarecido as dúvidas para vocês. Eu estou aqui só para fazer agora um convite. Nós vamos ter em agosto deste ano o congresso da BFIT, então quero já, o envio de trabalho está aberto, pode ser enviado até 10 de maio, então convido todos a participarem. A gente vai fazer o modelo sempre presencial, então parte presencial, né, e parte online para quem é de fora do Rio, né, ou quem quiser vir para o Rio também é possível, né, imagino que em agosto esteja tudo um pouco mais tranquilo, mas enfim, estou convidando vocês para o congresso da BFIT, né, as inscrições estão no site, alunos e associados à BFIT têm desconto, então, né, quiserem entrar em contato comigo também para ver todas essas possibilidades, ou no próprio site da BFIT. Tá bom? Agradeço novamente o convite, agradeço a atenção e tenham todos aí, né, um excelente simpósio. Obrigada, gente.